Estamos chegando no momento em que nós vamos continuar falando sobre as 12 cenas da morte de Jesus, segundo Marcos. Nós estamos hoje, quinta-feira, nessa data, Jesus estava na mão do Sinédrio, ele passou, da quinta para sexta, ele passou no calabouço. Eu estive lá em Israel, num quadrado pequeno, de 1,5 metro, 2 metros por 2 quadrados. Jesus esteve lá sem janela, sem nada, um buraco. E ele inclusive foi tirado de lá, puxado por uma corda ou uma escada. E passou, estava com fome e tudo. Então é quinta-feira, antes da sexta-feira, que é a morte dele na cruz. Nós já falamos aqui sobre as 12 cenas da morte de Jesus, segundo Marcos. Nós já falamos sobre a primeira cena, que é a unção. Maria ungindo o corpo de Jesus com perfume, e Jesus disse, ela está fazendo isso antecipando o meu corpo para a morte. A segunda cena, a ceia. Jesus esteve na ceia com os discípulos, a última Páscoa, e celebrou a ceia com os seus discípulos, uma ceia complicada. Terceira cena, a oração no Getsêmani. Jesus quase morreu no Getsêmani, e o diabo queria que ele morresse lá, e não na cruz como cordeiro. Mas Deus enviou um anjo, Deus o salvou quando ele clamou, passa de mim esse cálice, passa de mim esta hora. A quarta cena, a prisão. Jesus estava preso agora e levado através de Judas e soldados e algozes, levaram Jesus para o Sinédrio. Quinta cena, o Sinédrio. Eles acusaram, e foi quando o Caifás, o sumo sacerdote na época, declarou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus diz, eu sou, e em breve vocês verão ou vereis o Filho do Homem, à direita do Pai Todo-Poderoso, vindo nas nuvens com poder e glória. A Bíblia diz que Jesus voltará e todo olho verá. Caifás rasgou as vestes. Quando ele rasga a veste, lá em Levítico capítulo 10, 6, diz que se o sacerdote rasgar a veste, ele morre. E naquele momento que ele rasgou as vestes, o ofício do sacerdócio judaico estava morrendo a partir de Caifás rasgando a veste. E parou mesmo, cessou, acabou. O templo caiu e tudo mais. Sexta cena, Pedro nega Jesus 3 vezes, mas Jesus o recupera. E hoje nós temos a sétima cena e a oitava cena. Eu quero, antes de falar sobre a sétima cena, que é Jesus e Pilatos, quando o Sinédrio levou Jesus para Pilatos, o governador, agora eu quero falar sobre a ceia do Senhor no próximo domingo. Próximo domingo é o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Nós vamos celebrar a ceia. Você já começa a pensar e a preparar pão, vinho ou suco de uva para nós celebrarmos a ceia do Senhor no domingo, nesse horário, às 5 horas, tá bom? Então prepara que nós vamos fazer uma corrente espiritual, você na sua casa, eu aqui na minha casa, eu vou estar no templo, nós vamos estar no templo, a Marta, que está fazendo a gravação, que é responsável também para sonoplastia e tudo mais, nós vamos estar lá no templo celebrando a ceia do Senhor. Então vamos para a palavra de Deus, Marcos capítulo 15. Nós estamos agora em Marcos capítulo 15, versículo 1. Marcos 15, versículo 1. Aqui começa a morte, propriamente dita, a morte do Senhor Jesus. No final nós vamos estar orando em favor de muita gente que está infectada com a coronavírus, e nós queremos orar por esses irmãos, amigos, em nome de Jesus. Sétima cena, Jesus e Pilatos, capítulo 15 de Marcos. De manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Sinédrio, falamos outro sobre o Sinédrio, chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos, quando o encontrou com Jesus, o que me faz lembrar aqui é que Jesus, quando nasceu, esteve dependente da mãe, Maria, como criança, como bebê.
Agora Jesus, adulto, está dependendo de Pilatos, na mão de Pilatos, nas mãos de Pilatos, para ele fazer de Jesus o que ele quisesse. Mas ele perguntou assim: você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus disse: tu o dizes, ou seja, você está dizendo, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas estão te acusando. Tudo aquilo que eles estavam inventando para tentar incriminar Jesus, Jesus não ligava, porque Jesus nunca falou, por exemplo, eu destruirei esse templo e vou reconstruí-lo novamente em 3 dias. Jesus não estava falando isso, não estava falando do templo de Salomão, Jesus estava falando do seu próprio corpo. 5. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Como é que esse homem, sendo acusado, não responde nada? Por ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Então tinha já um preso com um grupo de rebeldes, um político que havia cometido um assassinato também, que era Barrabás. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o mesmo que ele fez em todas as Páscoas. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei daquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles não tinham resposta e gritaram de novo: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Presta atenção em Barrabás. O nome Barrabás quer dizer filho de Deus. Já pensou? Bar é filho, Aba é pai. Então Barrabás é filho de Deus. Não é coincidência. Barrabás, filho de Deus, não, filho do Pai. Se ele é filho do Pai, agora não é coincidência, Jesus é o unigênito do Pai. Barrabás, Bar é filho, Aba é pai, filho do Pai. E Jesus é o unigênito do Pai. E Barrabás é solto e o unigênito do Pai é levado para ser crucificado. Que coisa tremenda. Nós somos como Barrabás. Somos pecadores, merecemos a condenação. Eu posso imaginar que já tinha até mesmo uma cruz do tamanho de Barrabás para ele ser crucificado. No entanto, a cruz de Barrabás não foi para Barrabás, foi para Jesus. Jesus tomou o nosso lugar, tomou o lugar de Barrabás para morrer e pagar os nossos pecados. Essa é a 7ª cena, a cena em que Pilatos está condenando o Senhor Jesus juntamente com a multidão. Crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que Jesus curou, que Jesus abençoou, as crianças, mulheres, homens, todos agora estão gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus foi entregue à multidão, foi entregue aos soldados para ser crucificado. Esta é a 7ª cena. Vamos para a 8ª cena. Adoração fingida. 8ª cena, capítulo 15, versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, a casa de Pilatos. Pilatos morava lá na Cesareia, mas quando ele vinha a Jerusalém, ele ficava no palácio, que era conhecido também como pretório, que era um lugar antigamente, foi construído por Herodes o Grande, era um lugar onde os soldados ficavam, mas agora se tornou num lindo palácio, onde Pilatos, quando ia a Jerusalém, ficava. E Jesus entrou para dentro daquela casa, para dentro daquele palácio, e a tropa, os soldados foram com ele. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Essa é uma adoração fingida. Coloca um manto de púrpura, sinal de realeza, coloca uma coroa de espinho,
e começaram a saudá-lo. Eles começaram a circunvar e dizendo: salve, rei dos judeus. Adoração fingida. Mas todos sabiam que era uma adoração fingida. Todos sabiam. Agora veja só. Eles ajoelhavam e prestavam adoração. Se você pegar esse texto fora do contexto, parece que os soldados estão adorando o Senhor verdadeiramente. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Apenas a aparência. No fundo, eles realmente estão zombando, estão ridicularizando o Senhor. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e a púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Gosto de pensar nesse texto sobre adoração fingida, que às vezes as pessoas não estão zombando, mas há muita gente, há muito crente, há muitos evangélicos, há muitos católicos, há muitos religiosos que têm uma adoração fingida, que não são verdadeiros. Eu posso não saber como pastor. Às vezes nós não sabemos e não percebemos isso, mesmo que seja por muito tempo. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 7. Volta um pouco. Versículo 6. Marcos 7, versículo 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha só o que Jesus está dizendo. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus está dizendo que muita gente fala, ora, prega, mas apenas de lábios. O coração não está com Deus. E Deus sabe, Jesus sabe. Em vão me adoram e fazem regras, ensinamentos de homens que não valem nada. Aí o Senhor ainda diz lá no versículo 18: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Essas regras, pode, não toca, não come, não bebe, isso é coisa de homem. Isso é coisa que nós inventamos. Jesus está dizendo que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Olha só. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. O que nós estamos aprendendo com Jesus? Jesus está declarando que não basta a pessoa parecer crente, parecer evangélico, parecer religioso. O que nós precisamos é fazer com a nossa ação no exterior, a nossa voz, o nosso prostrar, a nossa oração, mas o Senhor está olhando para o coração. Deus quer saber como está o meu e o seu coração. Está ligado ao dele? O nosso coração está realmente em contrição, em devoção a esse Deus? Jesus declarou lá em Mateus capítulo 23. Muitos naquele dia vão dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois eu não vos conheço. O Senhor não tem comunhão com aqueles que realmente têm apenas o estereotipo de religioso, de crente, de evangélico, mas na verdade no interior não são. Quando Pedro negou Jesus, eu disse ontem, Pedro não negou somente naquele momento. Pedro já tinha alguns dias começando a fraquejar na fé, a ficar fraco na fé. Foi, até que chegou o momento da negação. Nós precisamos fazer como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Precisamos, juntamente com o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo para que nos examine. Como o salmista declarou: vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos que o Espírito Santo, juntamente conosco,
examine o nosso coração para ver se há algum caminho mau, se nós não estamos andando tortuosamente. A mensagem é tremenda para nós. A mensagem é: Jesus e Pilatos o condenou, a multidão também. Oitava cena, adoração fingida. Nós queremos ser verdadeiros adoradores. Jesus disse lá em João capítulo 4, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Nem todo mundo é verdadeiro adorador. Eu quero cantar essa música dedicando a todos que estão infectados com o Covid-19. É um momento de desespero, é um momento de dor, é um momento de fraqueza. O anjo do Senhor está aí com você, meu querido. Você que na vida perdeu toda a esperança e já não existe alegria em seu viver, confia somente em Jesus, no sangue vertido na cruz. Deus te ama, Deus te entende, tenha fé. Você que está nesse instante amargurado e já não tem forças sequer para se pôr de pé, veja este anjo que está bem aí do seu lado. Não perca este grande e lindo momento de fé. Deus envia o anjo, literalmente falando, anjo do Senhor. Deus envia pessoas como anjo para ajudar você. O pastor é tido em Apocalipse capítulo 2 e 3 como o anjo da igreja. Confia somente em Jesus, no sangue vertido na cruz. Deus te ama, Deus te entende, tenha fé. Você que está nesse instante amargurado e já não tem forças sequer para se pôr de pé, veja este anjo que está bem aí do seu lado. Não perca este grande e lindo momento de fé. Você que está nesse instante amargurado e já não tem forças sequer para se pôr de pé, veja esse anjo que está bem aí do seu lado. Não perca este grande e lindo momento de fé. Não perca este grande e lindo momento de fé. Playback de Vitorino Silva. Eu quero orar com vocês
em favor da Hermísia, que já o médico liberou. Quero orar pelo Paulo Reis, que também já está no final, já está bem melhor. Eu quero orar também pelo escritor e pastor John Piper, que também está com Covid. Vamos orar por ele, já é idoso. Um dos 20, escritor predileto meu, está entre os 20. Vamos orar pelo pastor Rian, pastor Paulo, em São Paulo. Vamos orar por Dominique, que está também hospitalizado, não está muito bom. Nós vamos orar. Eu mandei uma oração via WhatsApp, mandei para Juraci, para ele ouvir. Vamos orar pela irmã da Daniela, que me fugiu o nome agora, também ela teve câncer, está mal com Covid-19. Vamos orar pelo irmão da Rosinha também, Valdemar, lá em Newark. Vamos orar pelo Alejandro, que a Elaine pediu para que nós orássemos. Esses são os nomes que eu tenho. Mas quem sabe você está sabendo de alguém. Você tem um parente ou amigo que a epidemia, que essa doença chegou nesse corpo. E essa doença é terrível, tem matado muita gente. Aí nós vamos orar. Eu disse aqui em um dos programas que a televisão, os repórteres, a incumbência é dar notícias sobre o Covid, quem não morreu, o remédio, o que faz, fica em casa. Isso é notícia. Eu disse que os políticos devem cuidar da sociedade, suprir as necessidades, socialmente falando, economicamente falando. Os políticos têm que fazer isso. Eu disse que a igreja ora, nós oramos, nós adoramos, é momento da oração. Sandra Reis, vamos orar também, que está chegando aí no nosso vídeo. Eu sei que você pode estar colocando nomes de pessoas que estão contaminadas, nós queremos orar. Sandra Reis é a irmã da Daniela. Vamos orar. É corrente de oração. O que é corrente de oração? É eu ligado em você aí. Você é ligado no parente que está ao lado. Você é ligado, é a igreja reunida orando. Se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa, aqui na terra será concordado nos céus, disse Jesus. Igreja é isso. A gente está unido em oração, na palavra, unido na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vamos orar? Estamos ligando agora a vida dessas pessoas necessitadas com aquele que pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crer. Deus, nós cremos no poder do Senhor, atuando agora na vida de cada pessoa que está infectada. Meu Deus, o desespero abate, o medo, a preocupação, porque, meu Deus, essa epidemia, essa pandemia, está matando muita gente em todo o mundo, aqui na América, no Brasil, na França, na Itália, na Alemanha, na África, na Oceania, em tudo quanto é lugar, meu Deus, no mundo todo. Parou o mundo. Mas nós cremos num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Quando Ele triunfou da morte, quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele declarou aos discípulos: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então Jesus tem poder para curar a enfermidade, para botar um basta nesse Covid-19. Abençoa todos esses nomes que nós mencionamos aqui, Senhor. Que a graça do Senhor esteja com aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão recuperando. Meu Deus, que a graça do Senhor esteja sobre estas vidas, recuperando, dando forças, para que essas pessoas possam viver ainda muito tempo, mas para glorificar o Teu nome, meu Deus. O Senhor Jesus, como nós falamos aqui no programa passado, que Jesus estava morrendo lá no Getsêmani. Seu suor transformou em gotas de sangue. Mas Ele orou ao Pai: se possível, faça de mim esta hora
passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, o Pai, enviou anjo para fortalecer o Senhor Jesus, e ele levantou ali no Getsêmani e disse aos discípulos: vamos, agora é chegado aquele que me trai, o acusador. E Jesus foi preso, mas Jesus não morreu no Getsêmani. E ele declarou: a minha vida eu a dou voluntariamente, ninguém a toma de mim. Isso quer dizer que Jesus, ele morreu voluntariamente na cruz, e o Senhor o livrou da morte no Getsêmani. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada pessoa infectada, aqueles que nós mencionamos e os que nós não mencionamos o nome. O Senhor conhece as pessoas. Abençoa também Moisés Azevedo, que está no hospital para fazer uma cirurgia lá no Brasil, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja sobre ele também, meu Deus, ajudando os médicos com uma veia no pescoço entupida, que o Senhor possa usar os médicos. Abençoa a todos quantos estão nos ouvindo, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, seja cada vez mais objetiva, seja cada vez mais focada, fixada no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Se conosco até no domingo, quando iremos celebrar a ceia do Senhor, juntamente com o teu povo, com a tua igreja, aqui em Betlehem, lá em Ferro, aonde quer que esteja, nós queremos celebrar a morte e a ressurreição do nosso querido Jesus. A Ele louvor e glória, hoje e para todo sempre. Assim seja. Amém. Que coisa linda. Essa música a gente cantava muito. Eu lembro disso aí. Quando eu era criança, o pessoal já cantava essa música. Agora você que conhece, canta comigo. A voz, como eu já disse, estourou, mas se não der, você canta aí em casa. Alma cansada. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. E no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, oh, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder. Estamos cansados, né? Pedindo para que volte tudo ao normal. Mas confia em Deus, espera em Deus. Alma cansada, os seus lamentos não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus lamentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Cante. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder. Oh, alma cansada,
Espera em Deus, confia somente no seu poder. Vem, ó alma cansada, que maravilha! Vamos lá, queridos, vamos aproveitar esse momento que a gente está em casa. Eu estava pensando, acabei de pregar, Jesus entra no palácio lá de Pilatos, que Herodes o Grande construiu. Ele entra em casa, mas para sofrer algozes, tribulação, coroa de espinho, manto, zombaria. Então Jesus sofreu também dentro de casa. Nós estamos alegres com os nossos filhos. Eu sei que esse isolamento deixa às vezes a desejar algumas coisas que a gente quer foi nós. Ontem foi aniversário dos nossos netos, o Gabriel e o Noah. Então nós não fomos lá, eles não vieram para cá. Era para a gente ter feito uma festa bonita na igreja, mas não podemos. Mas fizemos via internet, via celular, foi muito legal com as famílias, os avós os pais do Jorge, nós daqui, Keren, pastor Neto, estivemos juntos, Nelson, pastor Nelson, estivemos juntos. E realmente, vontade de estar lá com a criança, abraçado, mas vamos esperar. Espera em Deus, alma. Confia que tudo isso vai terminar. Vai voltar ao normal. A nossa esperança não está no homem, não está na força humana. A nossa esperança está em Jesus, o nosso Deus. Como diz Jó, naquela tribulação que Jó passou, ele disse assim: ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. Ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. Ainda que você morra, ainda que eu morra, nós vamos esperar no Senhor. Que Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço.